Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Rosa e mais uma vez eu estou aqui na intenção de gravar para vocês um vídeo acerca de algumas experiências que eu venho tendo no decorrer da minha vida, experiências tanto boas quanto ruins, mas é aquilo que eu sempre digo, não há nada de ruim que nós não possamos absorver algo de bom para as nossas vidas, não é verdade? E há mais ou menos há uns 2 anos atrás eu passei por uma experiência um pouco ruim, um pouco dolorosa na minha vida, aonde eu optei por um determinado momento após essa experiência me isolar um pouco, ficar um pouco só. E teve um versículo em especial na Bíblia aonde eu pude aprender algo muito importante e eu gostaria de tentar passar de alguma forma para vocês que estão me assistindo o que eu pude aprender, o que eu pude extrair ali daquele momento de dor que eu estava passando. E o versículo bíblico, ele se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, que diz o seguinte: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu aprendi bastante coisas nesse versículo, mas teve um em especial que me chamou bastante atenção por conta do seu forte significado. E eu acredito que tanto na Bíblia quanto em nosso dia a dia, Deus, ele nos faz aprender determinadas coisas com coisas simples do nosso cotidiano, que muitas das vezes passa desapercebido a nós por conta da correria do dia a dia, correria do trabalho, de estudo, que muitas das vezes nós deixamos com que se passem e nós não observamos a importância com que essas coisas simples têm a nos ensinar. E notando sobre isso, eu fui buscar o significado da águia, que foi algo que me chamou bastante atenção nesse versículo. E nós sabemos que a águia, muitas das vezes, ela é usada como símbolo para algumas pessoas ou para determinadas empresas por conta do seu significado de liderança, de superação, de força, de visão. Mas muitas das vezes nós usamos a águia como simbolismo de determinação e de força, mas nós não sabemos o que ela tem que enfrentar para ela poder manter esse posto tão importante. E a águia, ela é um pássaro que ela vive por volta de uns 70 anos. Mas quando chega mais ou menos aos seus 40 anos, o seu bico e as suas unhas ficam muito enfraquecidos e gastos. E as suas penas ficam muito pesadas por conta da sujeira que vai se acumulando durante os anos. E ali, para ela não poder sucumbir, ela tem que tomar uma importante decisão. Ou deixar as coisas como estão e acabar morrendo, ou então ela passar por um árduo processo do renovo. E então ela decide passar por um processo do renovo. E ali a águia, ela voa até um penhasco, que é uma pedra muito alta. E entre a fenda daquele penhasco, ela se esconde, se isola, para que os seus predadores não venham a encontrar naquele momento tão fragilizada. E ali ela começa um doloroso processo onde ela começa a bater o seu bico em uma pedra com força para poder arrancá-lo. E depois do bico novo ter nascido, ela começa a arrancar suas unhas uma por uma. E logo depois de suas unhas e seu bico estarem novos, ela começa o processo de arrancar suas penas. E a gente contando assim, muitas das vezes, sobre o processo do renovo da águia, a gente pode imaginar uma história muito bonita de superação, mas só ela sabe o quão doloroso é esse processo para ela. Um processo que ela tem que passar sozinha. Porque se alguém fosse ajudar a águia, algum outro animal ou então um ser humano, poderiam arrancar da águia algo que não deveria ser arrancado. Ou então poderia deixar algo que deveria ser arrancado. Mas só a águia sabe o que precisa ser tirado ali do seu corpo para que ela venha conseguir alcançar voos ainda maiores. Que processo doloroso que ela tem que passar para poder acontecer o renovo. Tirar algo que faz parte dela, algo que já está há tantos anos com ela, para ela poder conseguir algo.
E com isso a gente aprende a primeira lição, que para poder conseguir algo novo, muitas das vezes nós precisamos nos desfazer do que é velho, do que está pesando sobre nós, está nos dificultando de alcançar voos ainda mais altos. E aprendendo sobre isso da águia, eu quis fazer igual ela, quis me manter um pouco isolada das pessoas. Muitas das vezes eu fiz do meu quarto como a fenda daquele penhasco e eu fiquei ali no processo de renovação, onde eu me encontrava comigo mesma e com Deus. E foi um processo muito importante para a minha vida. Eu comecei então a olhar para dentro de mim e ver o que estava fazendo ali, parte da minha vida que não deveria mais fazer. E eu estipulei um prazo mais ou menos de 1 ano para poder acontecer esse processo de renovação na minha vida. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o que deveria ser desfeito, deveria deixar de lado. E como aquela águia, o processo foi bastante doloroso, mas eu consegui obter a minha renovação. E como eu falo que a vida é um constante aprendizado, esse tempo eu aprendi algo de muito interessante também, com uma amiga minha a respeito da águia, que a águia, ela quando vê que tem uma tempestade se formando no horizonte, ao invés de ela descer, não, ela ultrapassa as nuvens, ultrapassa aquela tempestade e ela voa por cima da tempestade, porque ela sabe que por cima da tempestade tem um céu azul e brilhante esperando por ela. E muitas das vezes a gente acha também que esse processo é um processo que não causa dor para a águia, mas imagine você, ela ter que correr contra o vento. Podem ser arrancados dela suas penas, pode ali ela bater com força ali no vento, mas ela ultrapassa a tempestade e ela voa acima da tempestade. É uma coisa muito linda que nós temos que aprender com a águia. Não somente com a águia, mas outros símbolos que é usado em nosso dia a dia, na Bíblia, enfim. Nós devemos nos atentar. Mas o aprendizado que eu quero deixar hoje para vocês, que eu pude aprender e com certeza eu vou continuar reaprendendo, é que, primeiro, estar só às vezes é necessário para que o processo de renovo venha acontecer na sua vida. Segundo, é preciso se desfazer muitas das vezes do velho para que um novo venha para a sua vida. E terceiro, as tempestades da vida não podem te fazer recuar e descer, mas ao contrário, serve para que você possa voar ainda mais alto e ver que além da tempestade existe um céu lindo, azul e brilhante esperando por você. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje e espero que seja bastante edificante para a sua vida. E se você acha que te edificou, eu te peço para que você venha curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas para poder estar aprendendo sobre esse processo do renovo. Uma feliz vida para você. Tchau!